Om Tá Namo gravando. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre Srimad Bhagavatam na Vyasa Deva. Verso 28. Assim, durante as estações, a estação das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios magnânimos cantarem constantemente as inadulteradas glórias do Senhor Hari. Quando o fluxo do meu serviço devocional começou, as coberturas dos modos da paixão e ignorância se dissiparam. Verso 29. Eu estava muito apegado àqueles sábios. Eu tinha um comportamento gentil, e todos os meus pecados foram erradicados no serviço a eles. Dentro do meu coração, eu tinha firme fé neles. Eu subjuguei os sentidos e os seguia estritamente com o corpo e a mente. Hare Krishna. Hare Krishna. Fazer, então, de contextualização. Obrigada, Ellen. Obrigada pela oportunidade hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, nesses versos, né, eles falam, eles falam sobre a associação com um guru, com mestres sábios que são autorrealizados, né? E quando ele fala aí de pureza, ele não fala da pureza, assim, em termos que a gente conhece usualmente, mas em relação ao nível de conhecimento que essa pessoa teve ao tentar investigar a sua origem, a sua real condição, né? E aí essa pessoa, ela foi adentrando tanto em si que ela chegou na autorrealização. E, 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 e consegue enxergar, né, nos próprios conhecimentos, o verdadeiro guru, né? Que antes dele, ele teve alguém que o orientou e assim foi adiante. Então, essa pessoa autorrealizada, né, ela tem a capacidade que ela tem, ela se coloca ali e tem, sim, a condição perfeita de liberar outras almas. E esse tipo de orientador, esse tipo de sábio, que são os devotos puros, que são os únicos que conseguem realmente liberar uma alma, né? Porque é aquilo, a gente só consegue passar para uma pessoa aquilo que está cheio dentro da gente, né? Então, essas pessoas que se autorrealizaram, elas não só podem, como elas têm esse impulso, porque elas realmente entenderam que não há mais muito o que fazer aqui, né? A ideia é justamente tentar fazer com que as pessoas elas adquiram esse conhecimento e aí se tornem também orientadores, né? E, e aí ele descreve que ele tinha um comportamento gentil e que todos os pecados foram erradicados nos serviços a eles, desses sábios autorrealizados. Então, é assim, se você reparar, uma informação importante, o guru original, o mestre espiritual original, ele está dentro do coração, né? O Paramatma ali. E é aquela coisa, né, assim, que está guiando, né? Só que, como a gente de início não consegue percebê-lo, conforme a gente vai procurando conhecimento sobre quem a gente é, conhecimentos realmente importantes, né? Que, na verdade, ao tentar entender quem somos, conseguimos compreender a mente de Deus, né? Isso já é serviço devocional. Conforme a gente vai cooperando com a nossa própria evolução, com a nossa própria
com o nosso próprio desenvolvimento, eventualmente se materializa um mestre, que vai ser proporcional à profundidade da sua busca. Então, aqui, é, é, claro, aqui estamos falando de um mestre espiritual, o Tama, né? Que tem como finalidade realmente dar condições para que as almas se liberem, né? E aí essa relação de cooperação, de associação, cooperação proativa, de seguir as instruções do Guru, é descrito no verso também, que há como se fosse uma... A pessoa realmente entendeu o valor daquele conhecimento e entendeu que a pessoa sabe o que ela está falando. Então, se a intenção dela realmente é evoluir, é natural que o discípulo ele se comporte dessa maneira, como alguém que quer aprender, como alguém que quer avançar e que está sempre disposto sim, questionar, mas questionar com um sentimento de ânsia de aprender, né? E sabendo que aquela resposta vem. Então, e ele explica uma coisa também muito importante, que o serviço devocional, ele é ininterrupto, e a ideia é que ele seja contínuo, né? Então, e ele gera constante ananda. Então, você imagina como é que devia ser esse tipo de, esse tipo de oportunidade, né, que a pessoa tinha, de ficar durante esse tempo todo ali, em constante contato com o Guru, porque uma pessoa assim, tudo que sai da boca dela, ali, por mais que pareçam atos normais, assim, tá lavando um prato, fazendo a comida, tudo ali já está impregnado daquela lente correta, né? E mesmo as pessoas que às vezes não entendem totalmente, só de estar na presença dessas pessoas, elas já são contaminadas ali de alguma forma. Porque Bhakti, né, o serviço devocional, que é o que a gente está fazendo aqui, é serviço devocional, a gente está tentando entender a mente do Criador, tentando se aproximar pessoalmente dele, né? E quando a gente coloca essa lente, qualquer ato, qualquer coisinha, assim, mesmo no convívio, ela já, e ainda mais quando se contribui para a missão, né? Para a missão, para a intenção do Guru. E, na verdade, a intenção ali do mestre espiritual que estava passando alguma informação para ele, na verdade, é a própria a missão do próprio Criador, que é fazer com que a gente se torne consciente da nossa condição, né? Que nós somos átimas, que isso daqui que vivemos é realmente uma fase didática, e que, na verdade, ela serve sim para, tem a sua funcionalidade, mas que nós somos muito além do que isso. Então, esse convívio que ele descreveu aí, e que ia purificando os sentidos, e que ele ficou, né, livre das coberturas de modos da paixão e da ignorância. É porque, na verdade, ele recebeu conhecimento e instruções práticas que realmente funcionam. Então, e aprendeu sobre ele mesmo. E quando você coloca essa lente, você consegue transferir isso, né, para outras pessoas. E, na realidade, esse é o maior objetivo, né? Porque o guru mesmo, que é o mestre espiritual, o Tama, o mestre espiritual capaz de liberar as outras almas, ele sabe que o conhecimento não é dele, que o conhecimento é do governo, que o conhecimento ele é direito de todos. Então, a intenção real dele ali é fazer esse fluxo constante, né? E aí, na descrição do texto, tem aquele fluxo constante de bhakti, de serviço devocional, que vai continuar contaminando os outros. E é assim, é a pirâmide. E a ideia é que seja isso, né? Que vai se expandindo, se expandindo. É uma corrente do bem. Então, o que ele descreve aí foi uma oportunidade incrível de estar assim com uma alma realizada, uma alma autorrealizada, e que tem a intenção de fazer com que os outros também se autorrealizem.
E quando ele fala aqui, deixa eu ver, perdão. E quando ele fala aqui que ele seguia estritamente todas as orientações, né, era ele colocando em prática aquele, todas as orientações, né, que antes poderiam parecer uma coisa meramente formal ali, mas que tem a ciência. Então, imagina, ele teve ali um tempo presencialmente para entender a ciência por trás do funcionamento das coisas, e, e, e ali ele estava se capacitando. Claro que naquele estado que eles estavam, né, chega num ponto que Ananda, 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 às vezes até as perguntas cessam um pouquinho, mas é importante frisar, porque a Ananda ela é tão potente, né, que a alegria de a gente, quando começa a estudar isso, dá uma satisfação, dá uma tranquilidade, porque as nossas dúvidas existenciais, elas abaixam, a gente consegue realmente levar as coisas adiante com muito mais leveza, né, e realmente seguir o curso certinho do que a gente tem que fazer de acordo com os passos de alguém que já fez esse caminho. Então, há esse ananda, há essa alegria, e isso é contagiante, isso é incrível, isso dá uma sensação de felicidade. Mas isso por quê? Porque o conhecimento, ele unido à prática devocional, unido à Bhakti, que é realmente o conhecimento, ele vai permitir que você tire aquelas amarras, tire aqueles medos, aquelas acusações. Aí você consegue ter o amor, né? O serviço amoroso, o serviço com ternura. E unido ao conhecimento, você consegue ser feito dessa tranquilidade, dessa felicidade. Então, nesse verso ele fala assim que para você não se enganar com um guru que não seja, com um mestre espiritual que ele não seja real, que não se engane com os falsos mestres, né? Porque o mestre espiritual realmente que vai resolver o teu problema é aquele que é autorrealizado e é aquele que já, isso, e autorrealizado e que já, ele conseguiu fazer esse caminho de, de, de conseguir acessar esse amor por Deus, de desenvolver esse amor por Deus. Com o quê? Com a luz do conhecimento. Então, é muito importante que a gente se questione, que a gente pesquise, que a gente veja se a pessoa que está nos orientando, nós temos uma sorte enorme de termos um guru que responde, pelo menos no meu caso, todas as dúvidas que eu tive uma resposta lógica, racional, não uma coisa meramente, é assim porque é, né? Então é muito importante, ao procurar um guru, ao procurar, é você fazer uma análise sincera, se realmente quer saber aquilo ali, ou você parou ali porque você tem medo, será que eu posso ir mais um pouquinho? E aí você vai realmente conseguir medir isso, né? Porque hoje em dia tem de tudo, né? Então, procurem sempre uma pessoa que tenha condições de te liberar. E outra coisa, que não tenha a intenção de ter quantidade de pessoas, mas sim uma pessoa que queira ter aprendizes, porque o conhecimento preso numa pessoa não adianta nada. A ideia é que ele vá se dissipando, 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 e atinja todos, porque é direito de todo mundo. Então, essa foi a contextualização de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Hare Krishna.